Paz do Senhor, bom dia. Vocês estão bem, gente? Que bom que vocês estão bem. Estou muito feliz de estar aqui essa manhã, tendo esse privilégio, esse prazer de poder contribuir com vocês com a palavra de Deus. Eu quero fazer aqui as minhas considerações de gratidão. Primeiro eu quero louvar a Deus pela vida do apóstolo Daniel, que tem sido uma ferramenta de Deus, uma ferramenta afiada de Deus para preparar pessoas, para levantar pessoas, para abençoar ministérios, e tem sido bênção para minha casa, mesmo de tão longe. Nas nossas conversas, nas nossas interações, eu sempre saio muito abençoado e edificado pelos sábios conselhos, pelas palavras de direcionamento. Então quero louvar a Deus pela vida do apóstolo Daniel, que sempre me trata com muita honra, né? E tem ensinado essa igreja essa cultura de honra tão extraordinária. Todas as vezes que eu venho aqui eu sou muito bem tratado. Tão bem tratado que eu até fico balançado de nem voltar para casa. Nós estamos ali em São Joaquim da Barra, trabalhando para o Senhor, servindo aquela igreja, a catedral. E saibam que se vocês pegarem a Anhanguera e decidir dar uma de doido e ir até o final dela, lá vocês vão ter um cantinho para descansar. Pelo menos para tomar um café, tá bom? Em São Joaquim da Barra. Eu deixo aqui o abraço da minha esposa. Como é bem difícil a gente vir para cá, ela está aproveitando o máximo que pode para estar com a mãe. Então ela está em casa fazendo o almoço e ouvindo através do YouTube. Mas ela pediu para deixar esse abraço a toda a igreja, a todos vocês, aos pastores, todos, que Deus abençoe. Mas eu quero citar aqui Marcelo, a Gisele, que Deus abençoe. Obrigado por nos ceder essa honra. Esse espaço aqui é de vocês. Mas obrigado por demonstrar tanta confiança, tá? E nos permitir usar esse espaço que vos pertence. Quem tem Bíblia, abre comigo Marcos, capítulo 2. Quero agradecer e deixar o meu abraço aqui, essa menção honrosa ao meu amigo evangelista Guilherme. Evangelista Guilherme e sua noiva, daqui a pouquinho, vão contrair matrimônio. Estou feliz e orgulhoso, viu? Que bom. Isso aí vai ampliar muito sua vida em todos os aspectos. Deus vai te fazer crescer. Tá bom, meu amigo? É uma responsabilidade pregar perto do Guilherme, né? O Guilherme é muito crítico. Pensa no nome chato. Brincadeiras à parte, um prazer, uma honra. Marcos capítulo 2, quem achou diz amém. Todos os demais obreiros dessa casa, desde a diaconia até a intercessão, pastores, que Deus abençoe vocês, que Deus prospere vocês e que em todas as coisas a mão poderosa do Senhor seja notável na sua vida. Quem recebe? Diz o texto em Marcos capítulo 2. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem sequer junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura no teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Versículo de número 5, nós vamos ler somente a primeira frase. Vendo a fé que eles tinham. Quem pode repetir comigo no 3? Repete bem forte, vamos lá? 1, 2, 3. Vendo a fé. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero pensar com vocês nesse texto e extrair algumas lições importantes que eu acredito que vão ser muito significativas na jornada de fé de cada um de vocês. O evangelho de Marcos, ele é um evangelho um tanto quanto destacado pela característica da ação.
diferente dos outros evangelistas, Marcos não gasta muito tempo para explicar origem, para explicar ancestralidade, para explicar algumas marcas da vida de Jesus. Ele não gasta tempo com a sua genealogia. O Evangelho de Marcos tem uma característica. A parte introdutória do Evangelho é assim: Jesus nasceu, ponto. E aí já começou a fazer milagres. A perspectiva de Marcos é mostrar o poder de Jesus, a amplitude do poder de Jesus. Até porque o público-alvo de Marcos são os romanos. O público primário de Marcos são os romanos. E os romanos, eles, na sua mentalidade, dão credibilidade a quem tem uma grande demonstração de força. Por isso Marcos, sabendo qual é a mentalidade do seu público-alvo, vai atacar nessa área de forma tão brusca e repentina. Quando ele escreve os milagres de Jesus, obviamente ele está fazendo esse relato, demonstrando a força, o poder, o nível de capacidade estendido que Jesus tem. Poder sobre enfermidades, poder sobre demônios, poder sobre todas as coisas. Você pode ver que no capítulo 1, Marcos já dá esse impulsionamento para que logo no primeiro olhar qualquer romano pudesse compreender quem é Jesus. Ele vai falar sobre Jesus repreendendo o espírito imundo, ele vai mostrar Jesus vencendo enfermidades, vai mostrar Jesus curando leprosos, vai mostrar Jesus no território que, segundo alguns judeus, era um território de demônios, que é os desertos. Lembra quando Jesus conta a parábola da casa em que o valente entrou, mas o mais valente expulsou ele? A Bíblia diz que, no relato de Jesus, o valente expulso foi para os desertos vagar, porque na concepção dos judeus, o deserto é a habitação de demônios. Então Marcos já começa escrevendo: olha, ele venceu os demônios na casa dele, mas também venceu os demônios no deserto, que é a casa dos demônios. Ele venceu enfermidades, ele venceu problemas insolúveis, ele venceu a lepra, que era uma doença incurável. Ele tem poder mais. Mas no capítulo 2, ele vai, ao contar o milagre, ao relatar o milagre em que Jesus vence a paralisia, ele vai colocar algumas informações adicionais que vão demonstrar um aspecto novo da atuação de Jesus. Primeiro, que ele vai mostrar que Jesus, ele volta em Cafarnaum, ele passa em Cafarnaum por uma segunda vez. Ele está dando a informação de que Jesus, ele repete processos, ele repete episódios, ele visita lugares por mais de uma vez, para que fique claro que as oportunidades perdidas podem ser recuperadas. Jesus volta em Cafarnaum, um lugar onde ele viveu, ele morou, um lugar onde ele operou milagres. Mas ele volta em Cafarnaum, e lá em Cafarnaum tem alguém que ainda não havia recebido o seu milagre. Então ele volta e faz um milagre na vida de alguém que não pôde ser alcançado pelo milagre na primeira vez. O motivo talvez fique implícito. O homem que recebeu o milagre era um paralítico. Ele só podia chegar onde Jesus estava se fosse levado. Então é o seguinte: Jesus estava em Cafarnaum, o paralítico não foi levado, logo não foi curado. Mas Jesus volta, como quem diz: eu vou dar uma segunda chance, para ver se alguém entende que se trouxer para mim o paralítico, ele pode ser curado.
E a verdade é que na segunda passagem de Jesus por Cafarnaum, alguém entendeu. Eu não sei se foram os 4 ao mesmo tempo, ou um dos 4, mas alguém entendeu. Nós precisamos ter a iniciativa de levar esse paralítico para Jesus. Por quê? Porque Jesus pode curar. Nós estamos enxergando uma nova chance de ver o paralítico ser curado. E esse milagre não é só um milagre para quem não anda, é um milagre para quem anda também. Porque quem não anda sofre da paralisia, e quem anda sofre com o peso que tem que carregar. Então aqueles 4 homens decidem: olha, se a gente quer parar de carregar esse peso, nós precisamos levar a paralisia até Jesus, para Jesus dar mobilidade a ela. Eles vão, e olha que interessante, eles chegam atrasados no culto. Eles chegam atrasados no culto. O texto bíblico diz que todo mundo, sabendo que Jesus estava na casa em Cafarnaum, correu para casa, não cabia mais ninguém, a porta estava travada. E aí chega pelo menos 5 homens atrasados, e são impedidos de entrar. E eu imagino, se eu estivesse lá, irmão, eu ia surtar. Porque o resultado do atraso, na verdade, o atraso é resultado da dificuldade de mobilidade de alguém que carrega uma cama. 4 homens carregando uma maca. E não se enganem, porque nós precisamos ter essa perspectiva muito clara. O paralítico é pesado, irmão. Ele não anda, ele pesa, ele ganha peso. Ele não queima calorias, ele não se exercita. Então eles estão carregando um peso tão grande, com dificuldade de mobilidade, que os atrasa. Era para ter chego antes, mas o peso que eu estou carregando me atrasa. Já era para eu ter acessado a casa, mas o peso que eu estou carregando me atrasa. Já era para eu ter acessado alguns ambientes, mas o peso que eu estou carregando me atrasa. Eu carrego um peso muito grande que dificulta a minha caminhada. Eu carrego um peso no casamento muito grande que dificulta a minha jornada. Eu carrego um peso muito grande que dificulta a velocidade de ação do meu ministério. Eu carrego um peso muito grande que dificulta qualquer velocidade que eu possa ter. Então eu tenho que andar lentamente, por causa do peso que eu carrego. Por causa do peso que eu carrego, a velocidade dos meus passos foi comprometida. Por causa do peso que eu carrego, coisas que eram para estar vivendo, ainda não vivi. Por causa do peso que eu carrego, coisas que eram para ter recebido, ainda não recebi. Essa manhã eu vim pregar para algumas pessoas que estão carregando pesos terríveis na sua vida. Pessoas que estão carregando o peso de traumas, peso de decepções, o peso das frustrações, o peso da perspectiva enganosa de si mesmo, da autocrítica exagerada. Eu estou pregando essa manhã, talvez não para todos que estão aqui, mas de repente para alguém que está em casa, carregando um peso de muita dor e sofrimento, o peso de abusos passados, o peso de portas fechadas que você tentou, bateu e ainda não se abriu. Peso que a gente carrega e vai dificultando o nosso caminhar. Peso que a gente carrega que vai atrasando os processos que nós gostaríamos de ter vivido ou estar vivendo. Pesos que nos compromete a jornada. Então aqueles homens estão atrasados porque carregam um peso. Mas eles sabem, nós mesmo atrasados por causa do peso, não deixaremos o peso, porque isso que hoje nos pesa é para nós importante. Isso que hoje nos pesa é para nós vital. Isso que hoje nos pesa tem sua importância na nossa vida. Está pesado, mas eu não deixo. Está pesado, mas eu não largo.
Tá pesado, mas não abandono. Tá pesado, mas eu não vou jogar para fora. Tá pesado. Tá pesado o meu casamento, mas o meu casamento ainda é de Deus. Tá pesado o meu ministério, mas o meu ministério foi Deus que me deu. Tá pesado caminhar com o chamado, mas eu não vou abrir mão dele. Tá pesado essa convivência com os meus filhos na fase da rebeldia, mas eu preciso cuidar deles. E mesmo que seja pesado, ainda me é importante. Observe que é um dilema. É pesado. Se eu jogasse para lá, andava mais depressa. Vivia mais depressa do que eu quero. Mas é importante. Então o que eu faço? Eu atraso minha vida, jogo o peso para lá, eu vou viver o que eu quero, vou devagar, de demorar para alcançar, mas com aquilo que eu amo. Um dilema. E talvez esse seja o dilema de muitos de nós, que está diante de uma bifurcação da vida, sendo levados a escolher. E aí? Eu vou continuar atrasando a minha vida por causa do peso? Ou o amor que eu tenho, aquilo que me pesa, vai me fazer com que tudo que eu poderia estar vivendo, toda a aceleração que eu poderia estar vivendo, seja atrasada? Eu vou chegar atrasado nos lugares que eu podia ter acessado? Parece que por causa do peso, a vida está passando rápido demais, enquanto os meus passos são lentos demais. Tem gente chegando na minha frente, tem coisa acontecendo que eu não vou experimentar. Por exemplo, em Cafarnaum o culto tinha começado e Jesus já tinha começado o ensino. Jesus já tinha começado a pregar, Jesus já tinha começado a ensinar. E eles nem sabiam o que Jesus estava falando, porque quando eles chegaram, nem entrar podiam mais. Logo, eles não apenas atrasaram, mas perderam lugar. E perder o lugar é justamente o que faz intensificar a vontade de jogar o peso para o lado. Quanto mais eu preciso perder por causa do peso que compromete a minha velocidade. Já perdi sono, já perdi alegrias, já perdi sonhos, já perdi prazer de viver, já perdi tanta coisa por causa do peso que eu carrego. E agora é mais uma oportunidade feliz que eu perdi por causa do peso. Eu quero que você se coloque no lugar daqueles 4 homens que carregam um peso. E o peso que eles carregam é ocasionado pela paralisia. Eles não têm que se livrar do peso. Eles têm que só resolver o problema da paralisia. Ele só tem que conseguir fazer aquele homem na cama se mexer. Ele só tem que conseguir fazer aquele homem na cama ter também mobilidade. Chegam no culto que Jesus está pregando, param na porta. E olha que incrível. As pessoas da porta, as pessoas do acesso, negligenciam. São indiferentes àqueles 4 amigos. São indiferentes àquela situação. São indiferentes àquela visão triste. Imagine você. Os 4 chegam cansados, suados, atrasados, desesperados. Pedem espaço. E as pessoas do acesso dizem: não, aqui não te cabe. O que a indiferença das pessoas do acesso está dizendo para eles é: volta com esse peso. Vai para casa com esse peso. Vai continuar vivendo com esse peso. Vai continuar andando. Se depender de mim, vai continuar carregando esse peso. Se depender de nós, o acesso aqui não tem. Que culpa que eu tenho que você carrega esse peso? Aqueles homens poderiam voltar para casa e colocar a culpa da ausência do milagre nas pessoas do acesso. Porque eu pensei que vendo a situação teriam empatia. Porque eu pensei que vendo como nós chegamos, mesmo atrasados, com os nossos passos e a nossa velocidade comprometida, chegamos. Mas nos ignoraram, foram indiferentes a nós.
A nossa dor não os compadeceu, a nossa dor não doeu neles. Negaram para nós o acesso. Quer saber? Eu estou cansado de esperar a ajuda e a ajuda não vir. Eu estou cansado de esperar as pessoas fazerem algo e elas não fazerem. Eu estou cansado de acreditar que alguém um dia vai me estender a mão, vai me ajudar. Eu estou cansado, porque eu imaginei que mesmo no caminho nós não obtivemos ajuda, talvez, e só talvez, pararam numa sombra para descansar um pouco, não sei. Mas a verdade é que estava todo mundo indo para o mesmo lugar, e no caminho não tiveram ajuda. Mas eles podiam pelo menos na hora do acesso dizer: nossa, já que vocês se esforçaram tanto para chegar, daqui para frente a gente te ajuda. Mas não. Continuaram indiferentes. Eles sabiam qual era a dificuldade de chegar onde todo mundo chegou. E quem não tinha peso nenhum para carregar, chegou na frente. Quem se cansou, mas não tinha peso, também chegou. E os que carregavam o peso, chegaram atrás, mas chegaram. Todo mundo podia olhar e dizer: já são vencedores. Porque no seu lugar eu nem vinha. No seu lugar, eu só de olhar o peso já desistia da caminhada. Mas vocês continuaram caminhando. Vocês continuaram andando. Não, vocês merecem estar aqui mais do que eu. Porque eu cheguei tranquilo, sem peso nenhum. Acessei os lugares da oportunidade. E vocês chegaram atrasados, mas tão convictos de que tinham que vir, que mesmo com a dificuldade da jornada, chegaram. Não, deixa eu dar uma licencinha aqui. Você merece mais do que eu o acesso que eu tenho. Mas a verdade é que essa é uma expectativa frustrada. Chegaram lá e não tiveram nada disso. Ninguém reconheceu a dificuldade que eles tiveram de chegar ali. Foram indiferentes. Mas aqueles homens não eram movidos por uma vontade supérflua. Jesus, quando viu tudo que eles fizeram, e daqui a pouco eu vou falar de um pouquinho mais de sacrifício que eles fizeram, a Bíblia diz que Jesus não viu neles uma vontade, Jesus não viu neles uma expectativa, Jesus viu neles fé. E o que é fé? Fé do hebraico emuná, do grego pistes. Não é apenas um desejo. Fé não é uma vontade. Fé não é uma necessidade. Fé não é uma boa vibração ou energia. Fé é convicção. Hebreus nos explica: fé é o firme fundamento, é a base sólida onde as coisas se apoiam. Fé é aquilo que me traz tanta convicção, que ela não é alterada pelas alterações do contexto. Eu acredito e eu confio, porque o que me move é fé. E a minha fé não muda pela indiferença de quem caminhou ao meu lado e chegou na minha frente. A minha fé não muda pela minha chegada no lugar da oportunidade e encontrar a porta fechada. A minha fé não muda a partir dos acessos que me foram negados. Eu saí de casa crendo, continuo crendo. O acesso foi negado, o caminho foi difícil, mas o que me moveu até aqui me fará continuar movendo, porque eu sou movido por fé. Chegou lá, viu a porta fechada, acesso negado, e não pensaram em voltar para casa com o peso. Eles decidiram: a fé dá um jeito. Fala para quem está perto de você: a fé dá um jeito. Quem tem fé, irmão, dá um jeito. E eles começaram a pensar: que jeito a gente vai dar aqui? O que a gente pode fazer aqui? O que eu posso fazer com a condição que a vida me impôs? O que eu posso fazer com tudo que está acontecendo? O que eu posso fazer com esse cenário?
que eu posso fazer com esse quadro que foi pintado? Olha, voltar para casa com o peso não é opção. Voltar do jeito que eu cheguei não é opção. Eu saí de casa determinado, decidido. A paralisia não vai voltar para casa. A paralisia não vai me acompanhar mais. Eles sobem na escada lateral da casa. As casas judaicas eram construídas com uma espécie de laje. E essa laje era para que os habitantes da casa pudessem se refrescar nos dias mais quentes. Alguns dormiam ao relento, quando não estava tão frio assim. Outros usavam o espaço para oração, para sua vida devocional, porque eles tinham como lembrança a ideia de que as maiores revelações de Deus para Abraão foi quando ele olhou para as estrelas. Então eles iam para orar nas lajes das suas casas, nos telhados das suas casas, olhando para o céu. Era um costume. E como eram construídas essas lajes? Era pelo menos 3 camadas de barro, apoiado em treliças de bambu, amarradas com folhas de palmeira. Era uma estrutura robusta, rústica demais. Imagina, barro, treliças de bambu, amarrado com folhas de palmeira, tudo embaraçado, comprensado, condensado, seco, rústico. Aqueles homens sobem pela escada e começam a quebrar o telhado. Quebrar o telhado. Não é assim fazer um buraquinho para passar alguma coisa estreita, não. Tem que passar a cama, tem que ser um buraco grande. O culto acontecendo lá embaixo e eles quebrando o telhado lá em cima. E não era mole não, porque eles foram acreditando que chegando lá nos darão acesso. Então ninguém preocupou em levar maquita, ninguém preocupou em levar martelo. Foi na mão. Quanto tempo será que eles demoraram para conseguir quebrar o telhado no tamanho necessário para passar a cama? Não sei. Mas eu sei que isso foi difícil demais. Porque a fé, ela se manifesta quando o nível do desafio aumenta. Está cada vez mais difícil conviver com esse peso. Então eu tenho 2 coisas. Ou eu deixo de acreditar de fato que isso pode mudar, ou eu intensifico a força da minha fé e passo a agir em conformidade. Então, quanto mais difícil é, mais necessário crer se torna. Quanto mais difícil é, mais eu preciso ter fé. E lembra? Fé é convicção. Fé é uma força que nos leva a agir. Eles estão quebrando o telhado, quebrando o telhado, quebrando o telhado. E de repente Jesus olha para eles, descendo uma cama com um paralítico. Como quem diz: eu vim trazer essa paralisia para o Senhor curar. Eu poderia ter voltado na primeira subida do caminho, que as pessoas passaram por mim e não me deram ajuda. Eu poderia ter voltado quando me negaram acesso pela porta. Eu poderia ter voltado quando foi difícil demais subir essa escada. Eu poderia ter voltado quando eu percebi que me faltavam ferramentas para abrir um buraco no teto. Mas, ô Jesus, olha aqui, a gente quebrou o telhado. Porque a paralisia que eu carrego não teve poder de me paralisar. A paralisia que eu carrego não teve poder de me paralisar. Escuta, aquele homem não era um aleijado, ele era paralítico, ele tinha pernas, só não podia se mover, as pernas eram travadas. E com aquela ação, aqueles homens estavam mostrando para Jesus: Jesus, aquilo que travou na minha vida não travou a minha vida. Aquilo que travou em mim não me travou.
Aquilo que paralisou comigo não teve o poder de travar a minha perna. Eu ainda me movo, eu ainda faço, eu ainda ajo. Está ficando mais difícil, mas eu estou aqui fazendo. Está ficando mais difícil, mas eu estou aqui buscando. Está ficando mais difícil, mas eu estou aqui clamando. Está ficando mais difícil, mas eu estou aqui acreditando. Porque a paralisia que acometeu a minha casa não parou a minha casa. Eu ainda estou me movendo, mesmo com peso. Eu ainda estou me movendo, mesmo difícil. Eu ainda estou me movendo, porque o que parou não me fez parar. Levanta sua mão, porque eu tenho essa palavra para você. Esta manhã é manhã de você mostrar para Jesus a sua fé, gritando para Ele com a sua ação. E esse teu grito de glória, essa tua mão levantada, é uma informação para todo mundo que queira ver. Alguma coisa parou na minha vida, mas a minha vida não parou. Alguma coisa travou na minha história, mas a minha história não travou. Eu não paralisei com a minha paralisia. Eu estou me movendo, mesmo que seja difícil. Não pare porque as coisas pararam. Não seja paralisado por conta das paralisias que acometeu sua casa. Existem progressos que você espera e não chegaram, mas não deixe essa paralisia paralisar você. Quando eles descem a cama, observe que eles não disseram mais nada. A Bíblia diz que Jesus, olhando para cima, viu que ninguém podia ver. Ora, a fé é algo abstrato. Fé não tem cheiro, fé não tem cor, fé não tem altura, fé não tem peso. Como é que Jesus vê a fé daqueles homens? Qual que é o modelo de fé? Eu quero uma fé 2015 aí. Não tem. Nossa, eu quero uma fé nova. Eu vi uma fé vermelha passando na rua. Como que você vê a fé? Algumas pessoas poderiam olhar para esse texto e falar assim: ah, com Jesus é fácil. Porque ele poderia ter visto assim, através dos olhos espirituais, porque ele é Deus e o poder da divindade está nele. Não. Esse ver aqui é um ver comum. Levantar os olhos que qualquer pessoa levanta. Como ele conseguiu ver fé? Porque a fé, ela é invisível, mas ela é perceptível. Como eu percebo fé? A partir da ação. Como você age quando o desafio aumenta? Como você age quando te negam acessos a lugares de oportunidade? Como você age quando expectativas são frustradas? Como você age quando a ajuda que você espera não chega? Como você age quando tudo que sobra é uma escada e um telhado para quebrar? Como você age quando o peso aumenta, quando o cansaço chega? E lembre-se, eles já estavam cansados de ter andado, já estavam decepcionados por ter o acesso negado e tiveram que subir uma escada, quebrar um telhado. Como você age quando tudo que te resta é o impossível? Sem ajuda, sem facilidades, sem nenhum favor, mas com muita fé. Jesus olha e fala assim: não precisa nem dizer nada, não precisa falar nada. Já vi a fé deles. Como? Olha o que eles tiveram que encarar para trazer esse paralítico para mim. Jesus conseguiu enxergar fé porque eles não tinham apenas uma paralisia, mas tinha incentivo para paralisar. Carregando uma paralisia, peso, indiferença, acessos negados, escada e telhado, mas não parou. Isso não é só vontade. Isso não é só um sonho. Isso não é assim só um delírio. Isso é fé. Só pode ser fé. Essa manhã Deus nos traz aqui para pensarmos: como eu ajo quando as coisas ficam difíceis? Como eu ajo quando o desafio se intensifica?
Porque a minha resposta aos desafios propostos declara para Jesus o que me move. Porque se o que me move é só uma vontade, a minha vontade pode mudar. Eu queria muito, nem quero tanto assim. Não quero mais. Desisto, largo mão. Mas se o que me move é fé, é convicção. Eu não sei como, mas eu sei que vai acontecer. Eu não sei se vai ser com ajuda ou sem ajuda, mas eu sei que vai acontecer. Eu não sei se vão abrir o caminho para mim ou se vou ter que forçar uma barra e quebrar um telhado, mas eu sei que vai acontecer. Essa manhã eu vim aqui para convidar algumas pessoas, talvez não sejam todo mundo, mas algumas pessoas para quebrar os seus telhados e mostrar para Jesus: Jesus, o telhado não vai me impedir de alcançar o que eu preciso, eu tenho fé. Eu tenho fé. Essa manhã é manhã de quebrar telhados. Fala para alguém que está perto de você: essa manhã é manhã de quebrar telhados. Fala para essa pessoa: vamos quebrar o telhado juntos. Vamos quebrar o telhado junto, porque a nossa casa não pode ficar como está. Vamos quebrar o telhado junto, porque essa paralisia tem que ser vencida. Vamos quebrar o telhado junto, porque algumas coisas precisam ser mudadas. Vamos quebrar o telhado junto, porque a nossa marcha não pode ser comprometida pelo peso que a gente carrega. Vamos lançar esse peso aos pés de Jesus, mas para isso precisa quebrar o telhado. A fé deles foi vista, porque eles quebraram o telhado. E Jesus olhou: nossa, nem o telhado foi suficiente para parar esses homens. É porque a fé que eles têm é maior que o telhado que eles tiveram que quebrar. A fé que eles têm é maior que o problema que eles têm que enfrentar. A fé que eles têm é maior que o cansaço que eles estão. A fé que eles têm os move para fazer o que ninguém acreditava que seria feito. Jesus viu a fé, porque eles quebraram o telhado. Barro, bambu entrelaçado, amarrado com folha de palmeiras. 3 camadas. Era difícil, irmão. Sem ferramenta. Cansados. Mas num ato desesperado de alguém que só tem a fé, eles quebraram aquele telhado e mostraram para Jesus: Jesus, tudo que a gente encarou é porque a gente não apenas quer muito, a gente precisa desse milagre. Já não dá mais para viver com algumas coisas paralisadas. Não é a primeira vez que a vida atrasa por causa desse peso. Não é a primeira oportunidade que a gente perde por causa desse peso. Chega de carregar esse peso. Eu vou quebrar meu telhado. Chega de carregar esse peso de memórias, de traumas. Quebra seu telhado. Chega de carregar esse peso de decepções e frustrações. Quebra esse telhado. Chega de carregar esse peso de medo e inseguranças. Quebra esse telhado. Chega de conviver com paralisias de coisas antigas que você decidiu: eu não posso jogar fora, mas também não dá para carregar para sempre. Então quebra esse telhado. Quebra esse telhado. A sua demonstração de fé está justamente nesse telhado que você insiste em não quebrar. Quebra esse telhado. Joga para o lado essa sua insatisfação, essa murmuração, e vai fazer alguma coisa para vencer essa paralisia. Quebra esse telhado. Termino aqui. O texto vai dizer que quando eles descem, Jesus fala assim: ó, ei, seus pecados estão perdoados. Aquilo causou um frisson, um alvoroço. Os fariseus lá dentro da casa falaram assim: o que Jesus está arrumando? Estava bom até agora, agora vai falar negócio de perdoar pecado. Lembra que o evangelho de Marcos é demonstração de poder? Jesus, vendo que eles arrazoavam em seus corações, disse: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados e poder sobre todas as coisas. Não apenas perdoa o pecado, porque essa é a paralisia invisível. Levanta e anda. Lá em cima, imagina festa. Jesus não falou uma palavra para aqueles homens. A fé foi daqueles homens
Mas Jesus só conversou com o paralítico. Mas os homens não precisavam de mais nada também, né? Problema resolvido. Por causa da minha fé, a paralisia de alguém foi resolvida. Talvez existam pessoas que estão aqui dizendo: ah, como eu queria que meu filho tivesse. Por causa da sua fé, Jesus vai falar lá. Por causa da sua ação de fé, Jesus vai tocar naquele lugar que você disse que ninguém pode falar, ninguém pode resolver. Agora, olha que interessante. Os camaradas que não ajudaram quiseram julgar o milagre. Por que está perdoando pecados? O que Jesus está fazendo? Jesus cura o paralítico em resposta à fé dos homens do telhado, mas também em resposta à descrença dos homens do acesso. Porque tem gente que acha, irmão, porque ele alcançou o que você ainda não alcançou, eles estão em um lugar, em um patamar maior que o seu. Só que Jesus só olha para cima para quem tem fé. Para quem não tem fé, Jesus olha um olhar linear, horizontal. Porque os homens de fé estão num patamar acima. As mulheres de fé carregando paralíticos ainda assim estão num patamar acima. Homens de fé com algumas áreas da vida paralisada ainda assim estão num patamar acima. Quando o paralítico é curado, ele sai pela porta. Olha que loucura. Ele sai pela porta que ele não entrou, porque a fé abriu uma porta que não existia. Vamos terminar com isso aqui. Existem paralisias que vão sair por portas que não entraram, porque a fé abre uma porta que não existe. Foi a primeira porta aberta num telhado. Eu acho que o Papai Noel até copiou isso aqui. Esse negócio de entrar por cima é diferente, hein? Fica de pé comigo, por favor. Eu quero orar com você que já teve acessos negados. Eu quero orar com você que no seio familiar lida com pesos diários. Eu quero orar com você que durante todo esse primeiro semestre de 2024 viu coisas paralisarem e parece que a sua caminhada, que era tranquila, começou a ficar pesada, difícil. Você caminhava a passos largos e agora já está lento. Você vê coisas e pessoas passando, oportunidades passando. Mas eu vim aqui só para te dizer isso, ó. Mesmo que o peso de hoje esteja atrasando a sua marcha, não desista. Porque quando Jesus se enxergar a sua fé, Ele vai recompensar com milagre. Você só precisa chegar no lugar necessário. Porque eles foram com peso, mas voltaram aliviados. Eles foram com peso, mas voltaram aliviados. Talvez você chegou aqui com um peso muito grande, de preocupação, de tensão, de necessidades.